Mario é melhor do que Sonic atualmente e você precisa admitir isso. Bem, gente, lá nos anos 90, Sonic e Mario rivalizavam bastante, mais do que os dias atuais, que os dois são até meio que parceiros, por causa que o Sonic, a empresa do Sonic, a Sega, não faz mais videogames. Aí o Sonic atualmente está tendo novos jogos, mas em multiplataformas, tipo Xbox, Nintendo, PC e até mesmo no PlayStation. Nos anos 90 se criou uma tendência de que muitas pessoas rivalizavam Mario e Sonic. Tipo, o Sonic é melhor, outros falavam que o Mario era melhor. No caso, os dois jogos têm propostas bem diferentes, porque o Mario é um jogo de plataforma, que ele tem que salvar a princesa toda vez do Bowser, o mesmo inimigo. Não que o Sonic também não tenha o mesmo inimigo, que é o Robotnik, mas é mais no estilo mais de velocidade, no mundo aberto, tendo outros inimigos, tipo robôs e máquinas. No Mario são inimigos dos animais, tipo Gomba e Tartaruga, animais fictícios no mundo Mario e Tartaruga que existe mesmo realmente. Bem, nos anos 90, eles rivalizavam bastante por causa que o Mario era de uma empresa bem famosa, a Nintendo. Aí na época a Sega, que era outra empresa rival da Nintendo, queria criar um outro personagem para rivalizar com o Mario, que não fosse o Alex Kidd, que já estava perdendo a fama. Aí eles inventaram o Sonic, um ouriço azul que usa luvas, anda pelado por aí. E muita gente curtiu isso, a ideia de ter um jogo diferente de 2D naquela época, no qual tinha o Sonic como o personagem mais rápido dos games naquele tempo, diferente do Mario, que tem que salvar a princesa no mundo fictício, do reino dos cogumelos, o Sonic viaja pelo mundo. Bom, dito isso, daquela época, gente, eu realmente admito que Mario vs Sonic era uma tendência grandiosa entre os fãs e não tinha muito o que dizer sobre quem era melhor. Cada um tinha sua opinião e baseado em séries, filmes, no caso o filme do Mario, porque o Sonic não tinha filme naquela época, dá pra dizer que os dois eram bem equiparados, tecnicamente falando, sobre os jogos eram muito bem feitos, tinha algumas bombas sim, verdade, mas o Mario naquela época, eu gostava mais do Sonic. Eu não joguei nos anos 90 porque eu não nasci lá naquela época dos anos 90, então eu não consegui jogar esses jogos, mas eu consegui jogar bem depois já, em emuladores da Sega, emuladores da Nintendo, eu consegui jogar do Mega Drive, o Sonic do Master System, eu consegui jogar também o Mario do Super Nintendo, da Nintendo também normal. Então, gente, dá pra mim dizer que, na minha opinião, eu preferi o Sonic de antigamente do que o Mario de antigamente. Por causa que o Sonic ele me transmitia mais emoções de ser um jogo diferente, sobre um personagem muito rápido, que explorava o mundo de uma forma bem rápida, diferente do Mario que era mais lento, não que isso seja um defeito, mas é que existia já vários jogos nesse estilo nos anos 90. Então o Mario era só mais um, apesar de bem diversificado o mundo dele, era só mais um desse padrão. O Sonic não, fugia completamente do padrão do que eram os jogos dos anos 90 naquela época. Então pra mim, ligeiramente eu preferi o Sonic, uma forma bem ligeira mesmo. Eu dava favoritismo para o Sonic naquela época, que pra mim era melhor, o Sonic dos anos 90 do que o Mario dos anos 90. Dito isso, a partir dos anos 2000, se criaram novos desenhos de Mario e Sonic. Eu prefiro os desenhos do Mario, com todo respeito ao desenho do Sonic. Eu assisti Sonic Satan, que não tem nada a ver tá, com satanismo, é Sonic Saturday AM, que foi feito no sábado de manhã, por isso esse nome. Aí tem os desenhos do Mario também, que era Mario Bros, tudo seguindo a mesma fórmula, mas o que eu preferia mesmo era o Mario Bros 3. Aquele desenho era muito épico, eu achava, e era muito melhor do que o do Sonic Underground. Pra mim eu achei chato, com todo respeito. Sonic tinha uma banda e tinha irmãos que nunca apareceram nos jogos, eu achei meio que nada a ver fazer essa série animada do Sonic para rivalizar com a do Mario na época. Nos jogos, gente, 3D, aí que vem a diferença, que é o título desse vídeo, no caso, de que pra mim o Mario é muito melhor do que o Sonic atualmente. Muito melhor. Então, dito isso, do ano passado para agora, eu considero que o Mario é melhor do que o Sonic. Mas nos anos 2000 pra frente, o Mario é muito melhor do que o Sonic. Em questão de jogo, em questão de filme. Em questão de filme, eu acho que o filme do Sonic ele é mais legal, na minha opinião. Eu curti mais os dois filmes do Sonic, até por contar a história dos jogos. Mas foi só nisso que o Sonic conseguiu ganhar do Mario nos anos 2000 também. Por causa que nos jogos, o Sonic leva uma larga vantagem, o Mario em cima do Sonic, na verdade. Por causa que os jogos do Sonic foram muito ruins no 3D. Isso é difícil admitir, como um grande fã do Sonic, que eu sou também, sou fã do Mario e fã do Sonic ao mesmo tempo. É difícil admitir que ele teve muitos jogos ruins na época 3D. Que infelizmente, ao contrário do Mario, que acertou a mão em vários jogos como Mario Odyssey, Super Mario All Stars, que eles fizeram a versão do Nintendo Wii, do jogo antigo eles fizeram para a versão do Nintendo Wii. Então eles acertaram a mão em vários jogos, Mario 3D Land, Super Mario Galaxy,
New Super Mario Bros. DS, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Mario Strike Charged, que é um jogo de futebol. Eles acertaram a mão em vários jogos do Mario, e em jogos do Sonic são difíceis de lembrar de quais jogos bons realmente o Sonic fez em 3D. Podemos lembrar do Sonic Colors, do Sonic Generations. Eu acho que só os que realmente eram muito bons, destacado do resto. Mas teve muita bomba nesses anos do Sonic na época 3D. O Sonic também Adventure, do Dreamcast, que era outra época, lá na época do Nintendo 64 também. Mas chegou a entrar na época 2000, então podemos botar o Adventure 1 e 2 também junto na lista, né? Jogos bons do Sonic 3D. Mas teve muito fiasco do Sonic em 3D. Teve muito fiasco dos jogos dele. Sonic Riders, os 3 jogos do Sonic Riders foram fracos. Sonic 2006 foi péssimo. Eu achei péssimo esse jogo. Sonic Black Knight também. Não foi nada legal botar o Sonic para usar uma espada, Excalibur, na história do Rei Arthur. A ideia foi boa, bem legal a ideia, só que a execução foi ruim. Dito isso também, teve o Sonic Unleashed, que eu considero um jogo mediano para mim é mediano. Sonic Lost World foi fraco, Sonic Force foi fraco. Então tem vários jogos do Sonic aí muito ruins, mas eu acho que um dos piores mesmo também é o Sonic the Hedgehog 4, episódio 1. Aí depois fizeram o episódio 2, não sei porquê, um jogo que ninguém pediu, já que o episódio 1 já foi ruim, o episódio 2 piorou. Então, gente, eu acho que o Sonic naquela época do passado ele era melhor do que o Mario. E o Mario conseguiu fazer jogos muito melhores atualmente do que o Sonic. Essa é a minha opinião, entendeu? O Mario conseguiu atualmente no 3D se destacar muito mais do que o Sonic, fez um filme equiparado com o dele. Tô falando na minha opinião que ele me transmite mais emoção os filmes do Sonic do que o do Mario. Nessa época de agora que saiu nos cinemas. Mas isso não quer dizer que o filme do Mario seja ruim, muito pelo contrário. É um filme muito legal que dá muita diversão para as crianças e até para o público mais adulto também. Que ele não tem como foco principal contar a história do Mario e sim botar elementos que aparecem nos jogos no filme. É isso que ele busca fazer e faz muito bem, na minha opinião. O do Sonic foi contar a história baseada nos jogos. Mesmo que algumas coisas não sejam 100% igual aos jogos, ficou muito legal a forma que eles contaram a história dos jogos no cinema, na parte do Sonic também. Mas dito isso, não dá para esconder que atualmente o Mario é muito melhor. Pelos jogos e pelo filme também, que conseguiu fazer igual o filme do Sonic, o Mario. Então, gente, é isso. Eu acho que o Mario é melhor do que o Sonic atualmente, muito melhor. Antigamente, nos anos 90, eu preferia ligeiramente o Sonic, estavam bem equiparados ali, tecnicamente eram iguais, mas o Mario sobra a partir dos anos 2000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like no canal para me ajudar, se inscreva que vai me ajudar bastante, compartilhe para seus amigos. Até a próxima, tchau!